Bom dia a todos. Fui incumbido da árdua tarefa de dar continuidade ao nível do evento, né, deixado pela Valéria e pelo Milar. Tarefa difícil, mas, enfim, vamos lá. Tarefa dada, né? Missão dada e missão cumprida. Bom, como já foi apresentado, meu nome é Alex, eu trabalho no Arquivo Nacional desde 2006, sempre atuando nos projetos de digitalização da instituição e atuando também nas pesquisas em torno da preservação digital. Sempre estudei, as minhas especializações foram sobre o assunto. O meu mestrado, que é Memória Social, foi para tratar da questão do patrimônio digital. Então, é uma área que me desperta uma vontade, uma ânsia muito grande. Bom, nós vivemos num mundo que é completamente conectado. Um exemplo que eu sempre dou é, se você sai de casa e você esquece o seu celular em casa, você sempre tem a impressão de que está te faltando uma parte do corpo, como se naquele dia, especificamente naquele dia, você fosse receber alguma ligação importante. Até que você chega em casa à noite, olha para o seu celular e percebe que ninguém te ligou. E toda aquela sensação, aquela ansiedade gerada durante todo o dia foi em vão. E no dia seguinte, se acontecer a mesma coisa, vai ser a mesma sensação. No máximo, aquelas ligações de banco, oferecendo cartão, empréstimo, desse pessoal que vive nos perturbando. Eu já se falo em internet das coisas, veículos autônomos, Google Glass, Big Data, e uma enormidade de siglas, letras, números, uma verdadeira sopa de letrinhas de uma questão que no final das contas, se resume a algumas poucas palavras, que é a interação e o uso da tecnologia pelo homem, na sua relação social com os outros, com a entidade com a qual trabalha, na conquista de seus direitos, na manifestação de seus direitos, enfim. Hoje em dia, tudo é conectado. O Milar falou bem do reconhecimento facial. Em muitos países, salvo engano, isso foi até proibido, onde as pessoas caminhavam pelas estações do metrô e as câmeras filmavam, identificavam pessoas que eram fichadas, enfim. Eu trago sempre alguns dados estatísticos que eu gosto muito de fundamentar com dados numéricos as apresentações que eu faço, porque eu acho que enriquece bastante a questão. O primeiro ponto que eu trago para vocês é sobre a grande revolução que as tecnologias trazem na indústria, no modo de fazer. Nós caminhamos aí de um padrão fabril quase artesanal, onde você tinha o artesão, a manufatura, onde ele produzia manualmente os bens que vendia, até o momento onde toda uma indústria se redesenha. Negócios se quebram, negócios são criados muito rapidamente. Modelos de negócios são completamente transformados. A gente vê Uber, Netflix, YouTube, Facebook, uma enormidade de outras empresas que carregam consigo a sua maior marca, que é o melhor uso da tecnologia na descoberta de novos nichos de mercado. Tem uma frase que eu sempre digo que de certa forma, a informática ela vem para resolver problemas que ela mesma cria. Ou pior, resolver problemas que sequer existiam antes da sua criação. E é com esse pensamento de inovador, esse pensamento à frente, que várias empresas e startups começam a figurar e aparecer, surgindo Banks e uma série de outras empresas, num novo modelo de indústria, num novo modelo de comércio, calcado basicamente no melhor uso da tecnologia da informação nas suas atividades produtivas. Eu tenho aqui um outro gráfico que eu pessoalmente gosto bastante, que traz uma projeção do crescimento exponencial em escala geométrica da produção de dados digitais. E esse gráfico ele traz informações sobre várias áreas, sobre vários segmentos. E tem um que eu sempre gosto de dar de exemplo, que é o da NASA. A NASA tem uma série de sensores climatológicos, salvo engano, que eles coletam cerca de 1,2 terabytes por dia de dados. Eles têm um outro segmento em que um único storage de dados tem mais de 36 petabytes de dados. É só para exemplificar um pouco do que... E isso para uma única instituição, óbvio, uma instituição que tem a tecnologia, a pesquisa e a ciência no cerne do seu fazer, mas deixa claro o crescimento exponencial, a grande quantidade de dados, de informações, de documentos que se é produzido e do qual nós dependemos. Aqui é outro gráfico, esse gráfico é um pouco desatualizado, mas é difícil você encontrar alguma coisa mais atual,
onde ele aponta que em 2013 nós tínhamos ali algo em torno de 4.4 zettabytes, em 2020 projetava-se algo em torno de 44 zettabytes de produção, o que é um número assim estratosférico, que muito provavelmente já foi ultrapassado, porque esse crescimento exponencial é difícil de você mensurar, é difícil de você conseguir ter uma ideia do que será produzido no ano seguinte, com o avanço das tecnologias, com a progressão das tecnologias, a invenção de novos mecanismos, não só de produção, de captura, como também de armazenamento. Eu trago dados aqui do nosso contexto, do contexto tupiniquim brasileiro, de uma pesquisa que eu gosto bastante, que é uma pesquisa produzida pela Fundação Getúlio Vargas. Essa é a 30ª pesquisa, ou seja, são 30 anos de um estudo acerca sobre o uso da tecnologia pelas empresas e o uso da tecnologia de uma forma geral, como os computadores são vendidos, quais são os principais softwares utilizados pelas instituições, enfim. E tem um dado interessante dessa pesquisa, é uma pesquisa que eu já acompanho, tem pouco mais de 10 anos, e ela, uns 7, 8 anos atrás, ela apontava que em torno de 2016, 2015, nós teríamos no Brasil cerca de 1 computador por habitante, o que é bem acima da média mundial, e que é um dado que tem uma dupla faceta, e tem um lado positivo, um lado bem negativo, um lado bem perverso, mas essa estatística ela veio caindo ao longo dos anos, com o crescimento do uso de celulares, de tablets, que também são dispositivos conectáveis, que acessam a internet. Muitas pessoas deixaram de ter computadores pessoais e passaram a usar o celular como seu único ponto de acesso à internet. E nós temos aí, em termos de dispositivos conectáveis, hoje no Brasil, cerca de 2 dispositivos por habitante. É um dado que eu volto a dizer, tem uma faceta positiva, tem um lado positivo. Se, por um lado, as pessoas têm acesso, conseguem fazer o requerimento, conseguem ir atrás de seus direitos, lembrando aí de uma série de iniciativas de governo, como o governo eletrônico, o GovBR, o próprio INSS, que passa a ofertar serviços únicos e exclusivamente pela internet, mas, por outro lado, tem um lado bem perverso. Nós estamos falando de um país onde muitas pessoas sequer têm onde morar, não têm o que comer, não tem saneamento básico, não tem o que vestir, não tem absolutamente nada. Mas nós temos 2 dispositivos conectáveis por habitante, né? Esse é um dado que demonstra, dá uma visão perversa sobre o modelo civilizatório ou o modelo de evolução, de progressão que se tem, talvez, no Brasil. E essa é uma informação que eu acho que deve ser melhor trabalhada. Como eu bem disse, muito por conta desse contexto digital crescente, do uso massivo das tecnologias de informação e de seus sistemas, cada vez maior pela população, que os governos e as empresas se veem obrigadas a imergir nesse mundo, a entrar nesse mundo e passar a oferecer serviços e produtos através da web. Nós temos os governos, como eu bem falei para vocês, do INSS, salvo engano, a matrícula nos colégios estaduais do Estado do Rio de Janeiro é feita única e exclusivamente pela internet. Tem uma série de atividades, a própria declaração de imposto de renda, que também é um bom exemplo disso, que até alguns anos atrás você poderia entregar fisicamente, hoje é única e exclusivamente pela internet. E tudo isso produzindo muitos e muitos documentos, muita e muita informação, muitos dados, como o Milar salientou aqui muito bem, sabe, a produção maciça de imagens, de fotografias digitais, enfim. A Carta de Preservação do Patrimônio Digital, como bem falada pelo Milar também, é um documento que já tem lá cerca de 15 anos, mais ou menos, mas que ele ainda é muito atual. Ele foi feito com base em uma outra carta feita pela Unesco, e essa carta ela ganhou uma série de prêmios, e ela traz informações muito relevantes. Ela faz um contexto sobre a nossa dependência, a dependência social que se tem da tecnologia, sobre os riscos dessa dependência, sobre quais os principais problemas com relação ao uso massivo da informação digital, dos documentos digitais, e propõe uma agenda, uma tentativa de tentar se melhorar ou dar conta desse problema, que é uma agenda que o Arquivo Nacional, em certa medida, vem tentando acompanhar, ações de difusão, ações de capacitação, ações normativas, ações de pesquisa, e uma série de outras ações que o Arquivo vem desenvolvendo, e o CONARC, em busca de tentar desenhar um cenário melhor para um futuro de uso massivo das tecnologias.
E essa carta, ela, como eu bem falei, ela traz algumas considerações, traz pontos positivos, traz pontos negativos. Eu tentei elencar aqui alguns problemas que eu considero importantes de serem entendidos e vistos no contexto do uso dos documentos digitais. Os documentos digitais, eles trazem consigo um caráter muito positivo de disseminação, de uso, de acesso, de agilidade, mas também trazem consigo um aspecto muito negativo. Eu salientei aqui alguns: acesso imediato por hardware e software, que antigamente você tinha um acesso direto à informação no documento, exclusivamente. A única premissa fundamental para esse acesso é o reconhecimento da linguagem utilizada, dos padrões de linguagem utilizadas pela forma de registro. Hoje não, hoje necessariamente hardware e software são necessários. A fragilidade contra a possibilidade de adulteração. A fragilidade do suporte, e lembrando que esse é um problema que é inerente a toda e qualquer tecnologia de registro da informação, seja pedra, papel, papiro, pergaminho, todos os suportes trazem consigo alguma espécie de fragilidade. A facilidade de distribuição nas redes, que é um ponto positivo, mas é também um ponto negativo. Nós temos N casos de vazamentos, alguns com um caráter mais positivo, outros mais negativos, como a história do Wikileaks e uma série de outras histórias. E talvez o ponto mais comentado, talvez um dos maiores problemas, que é a questão da obsolescência tecnológica. Eu não vou me bater muito aqui a conceitos, porque eu acredito que todos aqui já tenham sido, de certa forma, iniciados sobre a questão, mas é basicamente a capacidade com que, e essa é uma visão minha, com que o mercado faz com que os objetos se tornem obsoletos para, assim, fazer girar a roda da economia. Tem um filme que eu sempre gosto de citar, que trata de forma bem interessante a questão da obsolescência tecnológica, que é um documentário chamado A Conspiração das Lâmpadas. Eu não sei se todos aqui tiveram o prazer de assistir. E esse filme ele traz uma discussão que é bacana, que ele fala sobre a decisão das indústrias de lâmpada na década de 20 sobre a durabilidade, o tempo de vida útil de uma lâmpada, onde os fabricantes se reuniram, sentaram e disseram o seguinte: pô, para que eu faço uma lâmpada que dura 5.000 horas? Se eu fizer lâmpadas que durem só 1.000 horas, eu vou vender mais lâmpada. Então, eles sentaram e se convencionou ali de que as lâmpadas passariam a durar menos. E, assim, fazer com que o mercado de lâmpadas se aquecesse. E essa é uma prática muito comum, principalmente na questão da tecnologia. A Apple já foi processada quanto a isso, assim como outras empresas. E é um filme aí que quem dá aula, quem dá curso, e quem quer entender um pouco melhor a questão, aí eu faço aí a sugestão do filme chamado A Conspiração das Lâmpadas. E aí, falando um pouco mais específico sobre o objeto ao qual eu me debruço, que é o documento digital, que é o objeto digital, ele pode ser entendido, existem várias visões sobre isso, mas essa visão do Miguel, em especial, eu gosto muito. Ele divide o objeto, basicamente, em 3 dimensões. Uma dimensão física, que diz respeito ao registro material da informação do objeto, sejam zeros e uns, sejam pulsos magnéticos de uma superfície sensível, seja a perfuração num disco ou num cartão. Uma outra dimensão lógica, que diz respeito ao formato de arquivo com o qual aquela informação é registrada, a forma lógica com que aquele conjunto de bits ele é reunido e ele é agrupado, e uma dimensão conceitual, que é a forma que é manifestada para o usuário, que é a forma com que o computador lê o objeto lógico e manifesta uma forma documental, um objeto digital, que é, então, inteligível pelo homem. E essas 3 dimensões do documento, do objeto, cada uma delas exige uma ou mais estratégias de preservação digital. Estratégias voltadas mais para a estabilização do suporte, eu falo aí da dimensão física, estratégias voltadas para a manutenção, para a garantia do acesso e a perenidade do acesso durante o tempo, migração, conversão de formatos, e estratégias de manutenção da sua dimensão conceitual, relacionadas à interpretação da máquina, que a máquina faz desse documento e a manifesta para o homem com o uso de metadados, e etc. E, como eu bem falei, para cada uma dessas dimensões exige um rol de estratégias ou de metodologias diferentes. Eu elenquei aqui algumas das mais simples, das mais comuns, talvez: a preservação de tecnologia, a emulação, o encapsulamento, migração, uso de formatos estáveis, normalização e diretório de formatos. Eu vou procurar me ater àquelas estratégias específicas adotadas pelos repositórios digitais
que é um dos pontos que eu vou comentar mais adiante, que é talvez a solução que agregue aí, de forma sistêmica essas metodologias e tecnologias de uma forma mais prática e mais operacional. A primeira estratégia que eu vou citar foi uma estratégia até comentada pelo Millar, que é talvez uma das mais conhecidas, da mais popular, que é a migração, refresh, conversão de formato. Existem alguns nomes possíveis para essa mesma estratégia, que é basicamente eu te retirar a informação de um suporte em vias de se tornar obsoleto ou danificado e transferir essa mesma informação para um suporte mais atual, e se tratando de dimensão física. Quanto à dimensão lógica, é basicamente retirar esse mesmo documento de um formato também em vias de se tornar obsoleto e migrá-lo e convertê-lo ou gerar uma cópia desse mesmo documento num formato mais atual. É talvez a estratégia mais comum utilizada pelas instituições de uma forma geral. A segunda estratégia, que também é uma estratégia, talvez a principal estratégia por trás da lógica de funcionamento dos grandes repositórios digitais com viés de preservação, principalmente aqueles baseados no modelo AIS, é talvez o encapsulamento, onde eu agrupo em um só lugar, em um só diretório, em se tratando de objetos digitais, o meu objeto digital, lógico, o meu objeto lógico, com todas as informações que eu considero necessárias para não só mantê-lo preservado durante o tempo, mas também para ter acesso a essas informações no futuro. Ou seja, eu agrupo o meu objeto mais um conjunto de metadados ou informações que eu considero relevantes. Essa é, talvez, a principal estratégia por trás dos repositórios digitais. Bom, uma outra estratégia que também é adotada pelos repositórios é o uso de bancos de dados de formato. E aí tem o mais conhecido deles, que é o Pronom, que é basicamente manter uma grande base de dados com informações referentes a formatos de arquivo, de todos os conversores ou aplicativos necessários para a leitura e o acesso a esses documentos, montando assim uma espécie de biblioteca de formatos. E sempre que eu precisar da informação de algum formato que eu, por acaso, desconheça, eu vou lá, não, eu sei que para esse formato de arquivo ele era gerado pelo programa X, esse programa X foi descontinuado, mas eu tenho aqui esse conversor, esse leitor, que é o Y, que também é capaz de executar esse formato. E é também uma das estratégias por trás de todo o funcionamento dos repositórios digitais. O Pronom ele é vinculado ao Arquivo Nacional do Reino Unido, e ele faz um grande trabalho de pesquisa e monitoramento do mercado de software, do mercado de desenvolvimento e tecnologia, onde ele monitora e identifica quais formatos estão em vias de se tornar obsoleto, quais formatos são mais estáveis e com isso, melhores para a preservação, quais são os melhores formatos para acesso, seja para imagem, seja para vídeo, seja para som, enfim. A adoção de formatos estáveis ou a normalização, que também é uma forma de se fazer isso, que é basicamente você definir, durante a produção, quais são os formatos que você pretende utilizar. Por exemplo, eu vejo lá no Pronom que um formato TIFF, por exemplo, ele é muito mais estável, muito melhor de se preservar que um formato XYZ, por exemplo. Então, eu baixo uma política na minha instituição e defino que toda e qualquer imagem gerada deve ser daquele formato, e assim eu crio uma política de normalização e restringo o número de formatos utilizados pela minha instituição para um rol de formatos que eu considero mais estáveis e melhor para se preservar. E é também uma das estratégias por trás do funcionamento dos grandes repositórios digitais. Só que você imagina dar conta de todas essas estratégias de forma manual. Como operacionalizar isso? Como dar conta disso? Como é que eu vou encapsular, fazer migração? Como é que eu faço o registro disso? Quantas pessoas eu preciso para isso? Quanto custa isso? Que estrutura eu preciso para fazer isso? De que tecnologia eu preciso? Que metodologia eu utilizo? Em meio a esse monte de perguntas, sem se saber exatamente o que fazer, surge, então, talvez, aí, hoje, vista por muitos como a maior solução para a questão da preservação digital, que são os repositórios digitais. Os repositórios digitais eles congregam em si não só uma metodologia, mas com todas as tecnologias necessárias para tentar dar conta dos problemas decorrentes da obsolescência tecnológica, executando atividades como migração, conversão, encapsulamento, normalização, enfim, que eu vou explicar um pouco mais adiante.
Os repositórios digitais, e aí eu trago um conceito que eu gosto bastante da Resolução 43 do CONARC, que é uma resolução que trata dos repositórios arquivísticos digitais confiáveis, e é um ponto que eu sempre faço questão de afirmar, que é o que me incomoda demais quando eu vejo nas redes sociais, onde eu leio a segunda expressão, que o Arquivemática ele é um repositório digital confiável, e que soa quase como uma blasfêmia. Porque basta uma leitura rasa da Resolução 43 para você entender que o Arquivemática e qualquer outro software de repositório é nada mais que um software de repositório. O repositório ele é muito mais que um software. Ele tem outras dimensões, para além da dimensão puramente tecnológica. Tem uma dimensão normativa, tem uma dimensão operacional, tem uma dimensão tecnológica. Existe um arcabouço teórico que sustenta as atividades do repositório. E por isso me incomoda demais quando as pessoas tratam de tecnologias específicas, softwares específicos, como se ali tivesse a solução, como se ele fosse o confiável, como se ele fosse dar conta de todo e qualquer problema. Então, esse é um discurso que eu acho que deve ser evitado. Leiam a Resolução 43, ela é muito clara quanto a isso, e foi um documento muito, muito bem feito pela Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos, do CONARC. E vale lembrar que a Câmara Técnica ela existe desde 1995, ela é pioneira no cenário nacional e talvez até internacional. E o mais engraçado é que a Câmara Técnica ela surge com um objetivo que nos parece muito simples para o dia de hoje. Cara, basicamente estudar o impacto do uso da informática nos arquivos. É algo que nos parece hoje tão rudimentar, tão simples, mas que traz consigo um desdobramento e uma carga de estudo teórico, e fala-se aí do projeto Interpares e em outros projetos, se tornando hoje o que é a Câmara Técnica como um dos principais fóruns de pesquisa e divulgação de orientações técnicas e material normativo sobre o assunto. E lembrando que o repositório digital deve ser entendido como um todo orgânico, um ecossistema, na verdade, que é composto por hardware, software, material normativo, arcabouço teórico, tudo funcionando de forma sinérgica e em consonância em prol da preservação digital. E, basicamente, como essa ideia de uso de repositórios digitais para a preservação surgiu? Qual é a primeira grande norma que se tem sobre isso? E talvez a principal norma, eu sempre falo que o modelo OAIS, a norma OAIS, é a grande bíblia da preservação digital para aqueles que estudam a questão técnica mais a fundo. O modelo OAIS ele surgiu, aí, um pequeno histórico, de um problema que as agências espaciais tinham, de que o cara gastava alguns milhões de dólares para mandar o cara lá para o espaço, o cara vinha, coletava muitos dados, depois de 2, 3 anos os dados estavam completamente inacessíveis. Quer dizer, o grande objetivo da missão espacial, que era explorar e coletar os dados, poucos anos depois não tinha mais nada. As fitas magnéticas estavam completamente vazias, por problemas de preservação de suporte, por problemas de acesso à dimensão lógica dos dados e documentos ali contidos. Então, as agências espaciais se juntaram numa espécie de comitê, o NARA participou, para tentar desenhar, tentar descobrir uma fórmula para dar conta desse problema. E aí também é um parêntese para a segunda indicação de filme do dia, que é um documentário chamado Into the Future, que é um documentário de pouco mais de 20 minutos, que é um documentário que tem quase uns 18 anos de vida, que ele faz uma série de ponderações sobre a questão da preservação digital, e um dos pontos é falado desse caso da NASA, onde os dados são perdidos e tudo mais. Bom, esse modelo ele foi desenhado, ele foi concebido. A princípio, ele se tornou uma norma do Comitê Internacional de Agências Espaciais, e essa norma, a 6500M2, ela está disponível na internet. Vocês não precisam gastar dinheiro comprando a ISO nem a ABNT, porque elas foram feitas basicamente em cima dessa norma, que conhecida por os mais próximos como Magenta Book, porque o CCSDS ele tem por hábito versionar os seus livros, o seu material normativo em cores. Em decorrência essa norma foi tão boa, foi tão bem escrita, tão bem aceita pelo público em geral, que a ISO falou, opa, eu acho que eu posso aproveitar esse material. Então, deu um caráter mais normativo, de acordo com os padrões da ISO, e saiu, então, a 14721, a primeira edição, salvo engano, 2006, 2007, e a segunda edição agora em 2012. Dessa edição de 2006 foi feita uma tradução pela ABNT, uma tradução que eu pessoalmente não gosto muito, porque acho que ela peca em algumas questões, mas ainda assim é uma versão que está em português para aqueles que têm uma maior dificuldade para o entendimento do inglês. Mas o que o modelo OAIS faz? Ele basicamente traz um desenho conceitual de como uma instituição ou uma organização deve se organizar em prol da preservação digital. Ela define papéis,
ela define o que ela chama de entidades funcionais, e cada uma dessas entidades funcionais, que pode ser aí um setor, um conjunto de pessoas, um conjunto de ações, um conjunto de aplicações, quais são as competências e responsabilidades de cada uma dessas entidades funcionais como um todo para preservar e dar acesso. Aqui é um desenho muito, muito básico do modelo WISE, acredito que muitos de vocês já tenham visto. Opa, eu apanhando o negócio aqui. Ah, tá. Bom, cada um desses quadradinhos azuis, desses retângulos azuis, é uma entidade funcional. Cada entidade funcional ela tem um papel e responsabilidades muito bem descritos na norma, como, por exemplo, a entidade de admissão, que é responsável por fazer toda a negociação e todos os microserviços de processamento dos pacotes que entram. Eu vou explicar para vocês muito brevemente, mais ou menos, como é que funciona esse desenho aqui e a lógica dos pacotes. Como eu bem falei para vocês, toda a lógica de funcionamento do modelo WISE, ele trabalha com a lógica de pacote. Então, eu tenho basicamente 3 pacotes de informação de documentos interagindo dentro do meu repositório. Eu tenho o primeiro pacote de informação, PSI ou CIP, da sigla em inglês, onde eu tenho o meu objeto digital e alguns metadados considerados interessantes e importantes, não só para descrever, acessar, pesquisar e também preservar aquele documento. Em se tratando de arquivo, mais aí para o meu nicho, são informações fundamentais para a garantia da presunção de autenticidade, a questão da confiabilidade e uma série de outras questões mais específicas para arquivo. Esse pacote de informação ele é admitido no repositório. O repositório, então, aí parte para a sua segunda estratégia de preservação. A primeira foi o encapsulamento, a segunda é a migração ou conversão. Ele basicamente pega o seu objeto digital que estava no seu pacote de submissão, gera uma segunda cópia desse mesmo objeto digital, desse documento, num formato chamado formato normalizado. Ou seja, eu gero um outro pacote, e nesse pacote eu tenho meu objeto digital original, meu objeto digital num formato normalizado e estável, terceira estratégia de preservação, agrupados numa área considerada segura, militarizada, seguindo aí uma série de parâmetros importantes. E como é que eu faço para ter acesso a isso? Bom, aí é gerado um terceiro pacote, que é o pacote de submissão, onde eu tenho, basicamente, meu objeto digital, uma cópia do meu objeto digital num formato de acesso. Geralmente, um formato que é diferente do formato de entrada, que é diferente do formato de preservação, mas é um formato mais leve, o que permite uma maior dinâmica de distribuição entre as redes, nas plataformas de acesso e etc. Então, eu tenho encapsulamento, eu tenho a normalização com base no planejamento de preservação, eu tenho a normalização e o uso de formatos estáveis, na verdade, e tenho aqui a geração de um pacote que é disponibilizado para acesso na minha plataforma de acesso. E esse é talvez o grande modelo, é óbvio que eu simplifiquei bastante, por trás do funcionamento dos grandes repositórios digitais, LS Arquivemática, Roda e N outros repositórios. Esses dois são basicamente os dois mais difundidos, principalmente o Arquivemática aqui no contexto brasileiro. É basicamente assim que ele funciona, resumindo muito. Aqui eu tenho uma descrição breve dos pacotes e as informações contidas em cada um desses pacotes. Aqui é um desenho, quem já mexeu no Arquivemática conhece bem esse desenho, que é o dashboard do Arquivemática. Aqui é só para mostrar para vocês como as entidades funcionais do modelo WISE aparecem na barra do dashboard do Arquivemática. Eu tenho aqui Ingest, eu tenho aqui o Archival Storage, todas as entidades funcionais representadas aqui no dashboard. Então, você atua e efetua as atividades em cima das entidades funcionais do modelo. Esse modelo aqui é o Arquivemática. Aqui. É um software livre, aberto, desenvolvido pela Artefacto, em parceria com o Conselho Internacional de Arquivos. É bem difundido, é um pouco chatinho de usar, muito se fala sobre ele. Ele parte do princípio do desenvolvimento colaborativo. Está longe de ser uma solução acabada, ele é muito mais um protótipo do que algo plenamente funcional, mas, ainda assim, das soluções que eu conheço, é a melhor. Mas, ainda assim, está longe de ter alcançado todo o seu potencial. Muitas instituições aqui no Brasil utilizam
o próprio repositório digital do projeto N Digital lá do Arquivo Nacional utiliza o Arquivemática como software do seu repositório, assim como outras instituições. Só que as instituições começaram a perceber que não bastava eu ter um desenho de repositório. Porque, vamos lá, se a minha instituição não tem condições de desenvolver um repositório de acordo com esse desenho, como é que eu faço? Eu vou ter que contratar. Tá, eu vou contratar, mas como é que eu vou saber que a empresa que eu vou contratar, a empresa A, ela de fato detém um repositório digital que é aderente ao modelo AIS, quer dizer, não só aderente ao modelo AIS, mas como confiável naquilo que tange a questão da preservação digital. Como é que eu faço isso? O cara vai me dizer que eu vou acreditar? Não, não é tão simples assim. O primeiro grande relatório que se versa sobre a questão da preservação digital, que é o Preservation Digital Information, é um relatório de 1996, se eu não me engano, ele trata sobre a necessidade de uma rede de certificação, da criação de certificações de repositório para que as instituições pudessem, de fato, contratar uma terceira parte, que, de fato, essa terceira parte fosse confiável. Daí, então, surgiu a norma TRAC, foi desenvolvida pelo pessoal da Research Library Group, junto com o pessoal do NARA, o pessoal acho que da Library of Congress também teve uma mão nesse trabalho aí, e foi desenvolvido uma espécie de norma, uma espécie de checklist de aferição de confiabilidade. Opa, agora eu tenho como saber se aquela instituição que me oferece o serviço de fato é confiável. E foi criada toda uma certificação e uma homologação com base nessa norma que serviu como referência para a criação de uma ISO. Essa norma ela foi adotada também pelo Comitê de Agências Espaciais, também vocês conseguem baixar pela internet gratuitamente, tanto a TRAC quanto o CCSDS, e virou uma norma ISO. Então, o cara diz, a minha empresa oferece o serviço de repositório digital e ela tem a certificação ISO 16363, ela está homologada. E essa certificação e essa homologação, essa validação, esse trabalho de aferição, ele não está preso único e exclusivamente a questões tecnológicas. Vocês lembram que eu comentei com vocês que o repositório digital ele deve ser entendido para além da sua dimensão tecnológica. E a norma de confiabilidade ela faz isso. Você avalia questões para muito além da questão tecnológica de hardware e de software. Ela é dividida basicamente em 3 grandes seções. A primeira seção é focada basicamente na infraestrutura organizacional, ou seja, como o órgão se desenha, de quem é a responsabilidade sobre o quê, e como é o funcionamento da estrutura organizacional desse órgão em prol da preservação. O primeiro ponto seria algo de âmbito organizacional. O segundo ponto seria que a seção B seria algo mais de nível normativo, onde eu defino as normativas de como meu objeto digital vai ser gerenciado, como vai ser o processo de admissão e essa negociação quanto à admissão desse objeto digital. E somente a terceira seção fala exclusivamente da questão tecnológica, de infraestrutura, questão de segurança, aderência à família de ISO 27000 e por aí vai. Só que as coisas foram piorando. Aí veio o pessoal de arquivo e disse o seguinte, a TRAC não é suficiente para mim, porque eu percebo que os documentos de arquivo eles têm algumas peculiaridades que os demais objetos não têm. E essas peculiaridades, na verdade, uma rede complexa de relação de atores, de papéis, de normas, todo um contexto jurídico-administrativo que conformam o documento arquivístico e dão a eles toda a sua potência e todo o seu poder de prova. Esse é um esquema ontológico que eu tirei lá do projeto Interpares, que é um projeto que eu também gosto muito, e esse esquema ele exprime bem o conceito de arquivo, o conceito de documento e toda a sua derivação conceitual e todos os aspectos conceituais que conformam o conceito de documento e de arquivo. Eles perceberam que a norma TRAC não era o suficiente para me garantir essa rede complexa de atores, normas e contextos. A questão da organicidade, bem falada pela Valéria, na apresentação anterior, não era suficiente. Porque a própria confiabilidade do documento arquivístico ela é vista de uma forma um pouco diferente da confiabilidade de outros objetos. A confiabilidade, em termos arquivísticos, ela basicamente se sustenta num tripé. Reliability ou fidedignidade, numa tradução mais técnica e não literal, que está relacionado a todos os procedimentos e normas de controle da produção desse documento.
autenticidade, que está relacionada à manutenção do documento durante o tempo, a sua integridade, com relação à forma e conteúdo. E, por último, a acurácia, diretamente ligada à precisão do seu conteúdo, à veracidade do seu conteúdo, e aí se sustenta a confiabilidade. Eles perceberam que a TRAC não me garante isso, não me garante a preservação disso. A TRAC está muito mais preocupada na preservação, na manutenção da integridade do meu objeto e na migração desse objeto para formatos mais estáveis do que na manutenção dessa rede intrincada de conceitos. E tem um outro conceito que eu gosto muito, que é da Wendy Duffy, que ela diz o seguinte, é uma frase bem simples: o ambiente no qual os documentos residem pode aumentar ou diminuir a sua confiabilidade. Lembrando que a confiabilidade no documento ela se sustenta nisso aqui. Então, do que me adianta produzir um documento confiável, com rigor, com todo o rigor que me pede a norma, aí em se tratando de sistema eu falo do EARC Brasil e do CIGAD, todos os requisitos arquivísticos necessários para o desenvolvimento de um sistema de gestão arquivística de documentos. Do que me vale ter todo esse cuidado, se na hora de preservar, eu preservo em qualquer lugar. Então, perceberam, não basta só eu ter a confiabilidade na produção, eu preciso também da confiabilidade na preservação. Daí, então, o CONARC teve a grande ideia de tentar não, porque eles conseguiram, de desenhar um modelo mais que um modelo de requisitos, na verdade, desenhar quais seriam as diretrizes para um repositório ser considerado confiável quanto à questão da preservação, mas também quanto à questão arquivística. E essa norma, a Resolução 43, ela é, talvez, a norma de confiabilidade mais difícil de se seguir. Por quê? Porque ela bebe da fonte de todas as outras normas, que já são difíceis, e coloca uma cereja em cima, a cereja da dificuldade. O que, basicamente, essa Resolução 43 ela fala? Que é talvez aí a segunda ou terceira leitura fundamental para aqueles que trabalham com preservação digital em arquivos no contexto brasileiro. Ela traz os conceitos e o entendimento do que seria um repositório digital, do que seria um repositório digital confiável e, por fim, do que seria um repositório arquivístico digital confiável. Traz esses três conceitos de uma forma muito, muito bem detalhada, muito bem descrita. Traz também a questão de você ver um repositório digital para além da sua dimensão tecnológica, isso também está lá, e muito bem feito. E, basicamente, o que ela faz? Por que ela é diferente da TRAC? Ela agrega questões de preocupação arquivística, questões arquivísticas à TRAC. Ela fala sobre a responsabilidade compartilhada, que esse repositório digital, para ser considerado confiável, ele deve ter sua responsabilidade compartilhada entre os responsáveis pelo acervo e a área de TI. Devem sentar, discutir e debater, e desenhar, e construir, e conceber, e trabalhar em cima do repositório. A segunda questão é que esse repositório ele deve ser capaz de adotar e assumir todas as normas referentes a arquivo. Por exemplo, o Arquivemática ser aderente a um modelo de metadados descritivos que siga a NOBRAD, um exemplo. Ou a ISAD, ou a EAD, que são outras normas que servem para o desenvolvimento de metadados estruturados para descrição. Então, seria basicamente o repositório aceitar e entender questões arquivísticas no seu gerenciamento. A terceira questão são princípios de preservação digital, princípios esses que têm como arcabouço teórico aí o projeto Interpares. Esse projeto Interpares ele é um projeto aí que envolve várias instituições pelo mundo, arquivos nacionais, universidades, enfim, órgãos de pesquisa. Ele basicamente tenta definir, criar um arcabouço teórico e definir estratégias e metodologias para a preservação de documentos autênticos. Ou seja, preservar, garantir a autenticidade e dar acesso. E esse projeto ele é um projeto que eu também gosto bastante, eu sempre leio as publicações, porque eles não tratam a questão da preservação como uma questão estanque, muito pelo contrário. Os artigos desse projeto eles versam sobre coisas que dizem respeito à gestão de documentos, à produção dos documentos, a diretrizes da produção, e lembrando aí que a preservação ela deve ser, sim, entendida como um processo que se inicia na gênese e acompanha o documento até a sua destinação final. O que rompe um pouco do paradigma do que se pensava de preservação antes.
As pessoas tinham muita ideia de que a preservação, principalmente por analógica, ela se resumia a uma série de eventos pontuais que você faz durante a vida útil do documento para tentar dar mais longevidade a ele, quando, na verdade, ela deve ser entendida como um processo, seja na definição de tintas, papéis, canetas, seja na definição de metadados, modelos de requisitos, formatos e tudo mais que é necessário para a produção de documentos arquivísticos digitais confiáveis. E esse projeto tem essa preocupação. E essa preocupação ela deve estar também expressa, não só nas políticas, mas em todo o funcionamento do seu repositório digital. O outro ponto é a questão da interoperabilidade. Não, perdão, a independência do repositório. O funcionamento desse repositório deve ser independente de qualquer tecnologia específica. Por exemplo, se eu hoje uso um repositório que seja aderente a um modelo AI, hoje eu uso o Arquivemática, se o Arquivemática acabar, eu consigo sim adotar qualquer outra ferramenta que também seja aderente a esse modelo, as regras de interoperabilidade e todos os requisitos desenhados para este tipo de repositório. Ou seja, eu tenho autonomia. Eu posso até, eu mesmo, instituição, tentar desenvolver alguma solução que seja aderente ao modelo AI, que vai me atender perfeitamente, não dependendo assim de nenhuma tecnologia específica. Outro ponto é a questão da interoperabilidade, é a garantia quanto à comunicação desse repositório digital com outros sistemas, a possibilidade não só de comunicação com o sistema de entrada, mas comunicação também com a sua plataforma de acesso, podendo assim interoperar e seguir padrões de interoperabilidade de outros sistemas. E, por fim, os requisitos da TRAC, da ISO 16363, ou seja, ela pega toda a dificuldade já trazida pela 13363 e coloca ali, o que eu sempre digo, a cereja da dificuldade em cima. E essa norma, ela busca basicamente tentar definir como todo o seu ecossistema de preservação do seu documento digital, trazendo aí o conceito de ecossistema, entendendo o repositório e toda a infraestrutura e estrutura organizacional como um ecossistema que se mantém vivo e tenta manter viva a informação, o documento, o objeto digital. Ou seja, a minha ideia aqui é tentar trazer para vocês, de uma forma muito breve, quais seriam as principais normas, as principais referências no que diz respeito à preservação digital nos arquivos. Eu tenho aí o modelo AIS, eu tenho a norma TRAC, ou seja, eu tenho o desenho do repositório, eu tenho o entendimento sobre a confiabilidade do repositório e eu tenho a resolução 43 que diz como um repositório digital deve ser para ser confiável no que diz respeito à questão do arquivo. E com isso, eu encerro a minha apresentação. Agradeço a todos, agradeço a Raíssa, a Amanda e todo o pessoal da Memória da Eletricidade. Fala para mim que é um prazer estar aqui, que é um evento que traz dois assuntos que eu sou apaixonado, que é memória e preservação, num único evento, e tratando sobre preservação digital. Quer dizer, melhor que isso, impossível. Assim, é um prazer imenso estar aqui, agradeço a todos pela paciência. Eu sei que a fome já deve estar batendo, mas eu não vi ninguém bocejando. Boa tarde, Alex. Oi. Aqui. É que tem uma luz aqui, cadê? Cadê você? Ah, tá. Meu nome é Wellington, sou arquivista da Biblioteca Nacional. Eu estava fazendo mestrado lá em Salamanca e o meu TCC foi sobre isso, preservação digital. E aí, a minha questão para você é o seguinte, do OAIS. Muitos autores, não só espanhóis, mas no mundo, eles criticam muito o modelo OAIS. Sim. Que é um modelo referencial, ele não te diz o que fazer, não. Ele é muito raso e que ele é um sistema feito por e para engenheiros, porque Sim. Na NASA. E alguns autores criticam como colocar ele em prática. Então, assim, eu só como conheço ele na parte acadêmica, queria saber, lá no Arquivo Nacional, que vocês estão desenvolvendo a Arquivemática, como que vocês colocaram ele em prática, se realmente ele é tão fundamental assim como diz, porque alguns autores dizem que ele não deveria ser uma norma ISO, porque ele não normaliza nada. Ele fica naquele plano aqui... Conceitual. Isso, o conceitual. Então, e eles falam que, assim, misteriosamente, é um sistema muito difundido, muito respeitado, sim, muito conceituado mundialmente, e eles não entendem como um sistema que que na prática as pessoas ficam ali, né, sem saber o que fazer, como que ele atingiu esses níveis. E aí eu queria saber de você, na prática, se como foi, é isso mesmo, não é? Porque eu só conheço de ler.
Sim. Assim, eu li, muita coisa que falava muito bem, outras coisas que falavam mal, e eu tentei, assim, como você trouxe esse assunto, Sim, sim. eu quero saber Claro, claro. o que o Arquivo Nacional, como fez, como adotou, se modificou alguma coisa, se foi fácil. Não, fácil não está sendo. Vamos lá. A Normoás, eu acredito que boa parte da repercussão, da fama que ela tem, se constrói pelo fato dela ser talvez a única norma. Então, eu tenho um universo onde pessoas não sabiam o que fazer, não sabiam por onde começar, e veio o modelo AIS, que, visto por muitos naquele momento como algo revolucionário, que trazia... Porque o modelo AIS ele não traz necessariamente uma receita de bolo. O modelo AIS, eu vou tentar exemplificar de uma forma metafórica aqui, é como se o modelo AIS dissesse o seguinte, olha só, para você construir um veículo automotor, a combustão, você tem que ter um motor na frente, você tem que ter 4 rodas, você tem que ter uma porta para entrar, você tem que ter um volante. Ponto. Ele não diz especificamente como esse motor deve fazer, se deve usar diesel, se deve usar álcool, se deve usar gasolina. Ele não explica se a direção tem que ser hidráulica, se tem que ser 4 portas. Ele não é necessariamente um modelo de requisitos, ele é mais um modelo conceitual sobre como uma estrutura organizacional deve funcionar. Aí, trazendo um pouco para a realidade do Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional vem desenvolvendo um trabalho já desde 2009, que é o EN Digital, que é um projeto que é bem difícil, tanto que no início do projeto a gente via a possibilidade de usar o roda, a gente acabou desistindo no meio do caminho. E basicamente entender o modelo AIS, entender o papel de cada entidade funcional. Por exemplo, existe uma entidade funcional no modelo AIS que é a entidade de administração. Aqui não tiraram aqui o desenho do quadro. Para essa entidade de administração, que é a entidade que administra o repositório, as ações de repositório, foi criado um setor. Então, existe dentro do Arquivo Nacional um setor, que é com a Érica, que deve vir aqui amanhã falar com vocês. Vocês vão gostar muito, que é um trabalho bem bacana. Então, foi criado um setor, e esse setor tem as atribuições da entidade funcional de administração. Não sei se estou conseguindo, estou tentando aqui ilustrar como é que a gente tentou desenhar isso lá. Existem algumas ações e algumas entidades funcionais que são puramente sistema. Então, o Arquivemática, ele basicamente assume os papéis da entidade funcional, admissão, planejamento e preservação, e funciona com toda essa lógica por dentro da engenharia do seu sistema. Mas, por exemplo, a gente sabe que é possível você adotar esse modelo conceitual para uma estrutura de preservação de objetos não digitais. Você tem que ter toda essa lógica de preservação, de definir responsabilidades, e definir uma estrutura organizacional em prol da preservação de algo que não é necessariamente digital, só pela lógica de funcionamento. Eu não sei se o modelo AIS é, de fato, a solução. Não sei, assim. É muito difícil eu afirmar isso. Mas, como eu disse sobre o Arquivemática, é talvez o único grande modelo que se tem até hoje. Existem algumas outras iniciativas, como o pessoal da Biblioteca Real Dinamarquesa, que é o OIO, que é um modelo de OAIS um pouco diferenciado, que trabalha com a perspectiva de preservação distribuída. Você tem lá um modelo LOCS e CLOCS, que também trabalha com a perspectiva de preservação distribuída. Você tem tecnologias surgindo com, por exemplo, o uso do blockchain, que é um dos dois, que, a meu ver, hoje, para a arquivologia, a gente tem basicamente 2 grandes paradigmas: computação em nuvem e blockchain, que são muito próximos, por um lado, e muito distantes do outro. Já existem empresas oferecendo serviços de storage em blockchain. Blockchain não foi concebido para isso. Mas, a partir da ideia do uso de blockchain para armazenamento, para uso de storage, é um outro pensamento que é completamente diferente do modelo AIS, mas que ainda não se consolidou. Então, eu volto a dizer, para mim, o modelo AIS ele só se criou, no nosso contexto, pela falta de outros instrumentos que fossem tão ricos quanto ele, ou mais até. Eu acredito que muito por conta disso. Tanto que o próprio projeto Interpares, que se debruça em pesquisar academicamente essa questão, e você conhece tão bem quanto eu, eles também fazem apontamentos e orientações quanto à adoção do modelo AIS. Porque eles entendem que naquele contexto, nesse momento, é o que tem a se fazer. Eu não vou dizer que é o melhor que se tem a fazer, mas é o que se tem para fazer. Não sei se eu consegui te responder. Para outras informações referentes à ON digital e o uso do OAIS numa estrutura organizacional, numa instituição de fato, e depois a gente pode trocar uma bola, tranquilo. Falou? Obrigado. Rosana Zelotti, Música Brasilis. Alex, parabéns pela apresentação.
e pelo trabalho de vocês lá no Arquivo Nacional. Queria que você comentasse um pouco como é que fica a questão da cooperação com outras instituições brasileiras, sejam públicas ou não, no âmbito da questão da preservação digital. Vamos lá, esse é um ponto também bem interessante. A Carta de Preservação Digital do CONARC, ela tem um ponto que vai bem de encontro a isso. Ela diz basicamente o seguinte: só vai ocorrer a preservação digital de fato no Brasil com o desenvolvimento de recursos cooperativos. Por quê? Foi uma coisa que eu até comentei com o Milar, porque a preservação digital ela tem um custo. A preservação digital ela é cara. Não se entende muito bem como... Existe um desenho metodológico, mais ou menos, de como se tem que fazer. Existe, talvez, uma solução tecnológica que também, talvez, dê conta, mas ninguém teve dinheiro suficiente para ir lá e pegar metodologia, arcabouço teórico, tecnologia, juntar tudo e fazer algo pronto, porque é algo muito caro. Então, a gente vê algumas instituições tendo iniciativas estanques, às vezes tentando reinventar a roda, passando por problemas que outros já passaram e não desenvolvendo uma rede de cooperação em prol da preservação digital. Dentro da própria Carta de Preservação Digital, para vocês verem como é ela atual, ela fala que para a gente ter uma agenda de preservação digital no país é necessário também eventos de difusão, troca de conhecimento, pesquisa, que é um pouco do que eu estou fazendo aqui, é um pouco do que a gente fez lá no Simpred, é um pouco do que o Arquivo Nacional faz quando promove seus cursos. Então, a gente, de alguma forma, tenta ajudar com essa questão. Um outro ponto importante, não sei se tem alguém aqui da Fiocruz, existe uma rede de repositórios da região Sudeste. É uma rede que ela foi desenhada por várias instituições que detêm repositórios institucionais. O foco é um pouco diferente do repositório digital com viés de preservação. É um foco mais para difusão de dados abertos, repositórios científicos, é uma pegada mais nesse sentido. Mas por que eles se uniram? Pelo mesmo motivo. Tinham várias instituições com iniciativas isoladas de repositórios institucionais, adoção de DSpace, enfim, e outras questões. Muitos tropeçavam e não conseguiam, outros já estavam lá na frente. Aí você fala, por que a gente está cada um tentando fazer o seu? Por que a gente não se reúne num fórum único e discute e passa a promover a questão e levar a questão adiante, ainda mais porque juntos somos mais fortes, temos um maior poder de reivindicação. E, com isso, esse fórum ele é muito rico, eu participo desse fórum, é bem interessante. Para as instituições que têm repositório, querem ter repositório, eu sugiro que participem. Existe um encontro anual do fórum onde essa questão é trazida. A questão da preservação digital começa a ser debatida também no âmbito desse fórum. Então, tem-se a ideia de criar cursos à distância e presencial para quem for parceiro do repositório. Lembrando que essa rede de repositório não tem qualquer custo. Tá? É uma rede que conta única e exclusivamente com a boa vontade e com a força de trabalho de seus integrantes. Então, o curso, tanto presencial quanto o EAD, contaria com os membros do curso. Aquele que detém um conhecimento maior sobre determinado aspecto se oferece para ministrar cursos e disseminar conhecimento sobre aquela questão, que é uma forma talvez menos custosa, lembrando que infelizmente, no Brasil hoje, qualquer coisa relacionada à preservação, à memória, à cultura, é vista como uma agenda secundária ou algo não tão importante, não querendo aqui entrar em questões muito polêmicas, porque senão isso aqui, a gente não vai parar de falar hoje sobre isso, mas como isso é uma questão vista como secundária pelo governo, os órgãos têm que se juntar e foi um pouco também do que o Milar falou, né? A gente se junta e, em vez de esperar algo top-down, a gente faz down-top. A gente se junta e tenta forçar. Existem algumas políticas públicas, mas que também, infelizmente, não vão para frente, porque tem um professor meu que ele sempre diz, não existe política pública sem dinheiro. Política pública sem dinheiro é falácia. É coisa para gringo ver. Então, a não ser que eu tenha uma política pública de fato focada na questão da preservação, da memória, e não só isso, porque eu, às vezes, acho que às vezes as pessoas têm uma visão negativa e pejorativa dos arquivos, porque acham que os arquivos são órgãos relegados a trabalhar com o passado, e não percebe o viés estratégico que os arquivos têm, todo o seu potencial quanto à otimização de uso de recursos e tudo mais, toda a potencialidade, não só dos arquivos, mas como museus e bibliotecas, desvincular um pouco essa imagem de órgãos do passado, que é uma coisa que o governo tem ojeriza, e mostrar qual é o nosso papel para o futuro. Mostrar o que se constrói a partir daqui. E pior que se você diz que com isso você desenvolve o maior senso crítico da sociedade, aí mesmo que eles caem de pau em cima da gente. Mas, enfim, eu acho que é tentar alguma coisa nesse sentido. Aí, eu não sei se talvez o seu projeto possa também integrar, que eu acho que é bem interessante, integrar a rede de repositório. A gente tem encontros mensais, geralmente em alguma instituição que faz parte da rede,
já teve no INCA, já teve na Fiocruz, o UFRJ, já teve na Veiga de Almeida, que é uma universidade particular, que também participa. Ou seja, o grupo é um grupo bem heterogêneo, voltado único e exclusivamente para a troca de informações e fortalecimento das iniciativas de repositório. Tá bom? Nós temos espaços para a última pergunta, então? Sim. O tema dos fake news. Quer dizer, o que existe sobre isso? Quer dizer, as redes sociais estão preocupadinhas, Facebook, YouTube, etc. Folha, Estado, Globo, Valor, estão redigindo manuais de jornalismo, etc. Quer dizer, tudo a ver com temas, com informações que precisamos. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o Tribunal também agora, por causa das eleições do ano que vem, estão preocupadíssimos com isso. Existe alguma norma sobre esse tema do jornalismo e das fake news? Assim, até onde eu sei, não, mas eu sei que existem algumas coisas mais voltadas para o código de ética daqueles que atuam nos órgãos de imprensa, que têm essa preocupação. Mas com relação a isso, é um ponto também que eu acho bem interessante, eu vou fazer aqui a terceira sugestão de filme do dia, que é um filme chamado O Círculo. Acredito que alguns aqui tenham assistido, que é um filme que demonstra uma preocupação, algo que, de certa forma, ocorreu no Brasil, muito embora alguns neguem, sobre a influência das redes sociais do fake news para as eleições. E o filme O Círculo, ele trata não necessariamente sobre a questão do fake news, mas da força que a rede social tem para a questão política de um determinado local. É um filme bem bacana para quem dá aula também, para quem quer entender melhor a questão. Mas essa questão do fake news, ela está muito direcionada ao desenvolvimento do que o pessoal da área de TI chama de competências informacionais. O que é desenvolver uma competência informacional? É desenvolver um entendimento crítico sobre aquilo que você lê, sobre o melhor entendimento daquilo que você lê, sobre uma análise crítica das fontes de informação, de onde essa informação surgiu, e de buscar outros canais de informação para a validação daquela informação. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem chulo. Eu leio a Veja, mas eu leio a Carta Capital. Por quê? São bem antagônicos, mas fica muito difícil eu me prender a um só ponto de vista. Eu tenho que conhecer o divergente, eu tenho que conhecer o contra. Até para criticar o oposto, eu devo conhecê-lo. Então, eu tenho que ter essa leitura antagônica. E essa força que o fake news vem tomando hoje em dia vem de longa data. Desde os projetos de sucateamento da educação, que aí também é uma outra coisa que era um evento só disso, sobre o desmonte do aparelho educacional, sobre o desmonte do aparelho cultural, sobre o que se faz com os museus, com as bibliotecas, com os arquivos, que são entidades, instituições que poderiam ser também uma fonte de informações para validar aquilo que ele considera como verdade ou não, mas também são coisas tidas como algo secundário, algo sem muita importância. Saiu aí a CPI da fake news, que também está um caos, né? Acho que todos estão acompanhando pela mídia também. Enfim, essa questão da fake news é uma questão muito séria. E as pessoas têm uma ideia muito errada de que conseguem ser anônimas na internet. Até na Deep Web você acha. Quem dirá na internet. E ainda assim as pessoas difundem as maiores falácias. Pô, outro dia eu recebi, todo mundo aqui deve ter recebido a foto da limusine de ouro, que se alegava ser de um filho de um determinado político, coisas mais absurdas possíveis. As pessoas leem, acreditam e difundem esses absurdos, porque falta senso crítico, falta o desenvolvimento da sua competência informacional, que é papel das escolas, que é papel da família e é papel das outras instituições. Não. Que eu conheça, não. Nada. Bem, nós agradecemos, então. Alex Holanda, obrigado por sua exposição. Obrigado a todos.